CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, nossos irmãos que nesse momento nos assistem nos nossos canais do Facebook e do Instagram. Que a paz do nosso divino Mestre amigo Jesus nos abençoe e nos inspire nessa noite. Alguém pela primeira vez? Seja bem-vindo, quem está chegando a primeira vez, que essa seja a primeira de muitas. Aos nossos irmãos que estão aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 10. O item hoje vai ser o item número 14. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O estudo vai ser feito pelo Paulo Nagai, já está chegando aí. Ele vem do trabalho, vem de longe, então ele sempre chega bem pertinho do horário de começar. Eu vou passar alguns avisos, e o primeiro aviso que eu vou dar para vocês, uma lembrancinha, que ali fora está exposto o trabalho das nossas assistidas, das mãezinhas que são assistidas na nossa casa. Então, elas na segunda-feira, elas têm aula de macramê. E aqueles trabalhos que estão expostos ali são todos feitos por elas. E o dinheiro arrecadado também é para essas mãezinhas. E está tão bonitinho, gente, o trabalho delas, para elas é tão... Para a gente, eu acho que, em primeiro lugar, é tão legal a gente ver, porque a gente acompanha como essas mãezinhas chegam aqui sem nenhuma perspectiva, a maioria delas, e depois a gente vê o trabalho exposto, é tão bem feitinho, com tanto cuidado, com tanto capricho, e é sempre bom a gente poder prestigiá-las, ajudando, comprando, quem puder. Quem não puder comprar pode ajudar a divulgar esse trabalho, que eu acho que vale sempre a pena, né? É uma mudança muito grande e um incentivo para elas de continuar, de se esforçar, de melhorar, aprender mais coisas. É sempre bom, elas vão se vendo fora do assistencialismo, né? Vão crescendo, isso vai ajudando muito. A gente vai agora falar dos nossos grupos de estudo. A gente tem aqui na casa, gente, a semana inteira o estudo da doutrina. Manhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, quinta. A sexta-feira tem um trabalho de estudo para os médios de orientação mediúnica, então é fechado. No sábado a gente estuda o Evangelho na reunião, o Livro dos Espíritos na reunião pública. No domingo a gente tem o estudo do livro de Memória de um Suicida. Depois a gente tem o estudo do Evangelho. E o Newton avisou hoje à tarde que a partir de amanhã, de 9 às 10 da manhã, abriu uma nova turma de Livro dos Espíritos. Então, a partir de amanhã, quinta-feira, de 9 às 10 da manhã, mais uma turma de Livro dos Espíritos. Então, gente, são muitos horários. Então, a gente precisa olhar a nossa agenda. A gente ainda trabalha, a gente ainda tem uma vida ativa bem corrida, mas sempre tem um tempinho para a gente poder vir estudar, porque, na verdade, o estudo é que faz a diferença. O estudo é que vai mostrar para a gente como é que a gente enfrenta essas dificuldades, como é que eu vou lidar melhor com isso tudo que está acontecendo, né? A gente consegue tirar dúvidas, o meu companheiro de turma tem a mesma dúvida que eu, tem dúvidas diferentes, então é sempre muito bom a gente estar estudando. Se alguém estiver precisando de atendimento fraterno,
depois do estudo, depois da palestra, é só continuar sentadinho no seu lugar que a gente vai encaminhar um trabalhador que possa conversar e orientar melhor vocês. A gente tem a nossa livraria, que funciona sempre depois do estudo, e a nossa obra social, Antônio de Aquino, que funciona no sábado, de 8h30 às 11h30. A gente já está recebendo cerca de 350, por aí, famílias assistidas pela nossa casa. Então, a gente recebe aqui as criancinhas de 0 a 18 anos, crianças e jovens que chegam aqui, tomam seu café, assistem a aula da evangelização, as mãezinhas também, os responsáveis, almoçam e mensalmente essas famílias recebem cesta básica. Então, por isso, a gente está sempre pedindo a ajuda de vocês com os alimentos que compõem a nossa cesta básica. Ali fora a gente tem um cartazinho com todos os itens da nossa cesta básica. Então, o que vocês puderem trazer, com o que vocês puderem ajudar, é sempre bem-vinda a ajuda de vocês. Se alguém também quiser conhecer o nosso trabalho da obra social, ele funciona no sábado. Depois é só conversar com o Newton ou com a Adilane, vir conhecer o trabalho e depois correr o risco de não sair mais. Esse é o grande problema da obra social. A gente vem para trabalhar e depois a gente não consegue mais sair. É picado pelo bichinho da evangelização. Gostaria de pedir a vocês, por favor, que se precisarem urgente atender o celular, que podem ir lá fora atender, mas que, por favor, aqui dentro do salão, ou desliguem ou ponham no modo vibra, por favor. Gente, porque qualquer barulho, qualquer coisa, às vezes tira a atenção do palestrante e de todo mundo que está aqui na sala, né? Então, a gente já viu algumas vezes quem está dando estudo perder o fio, porque o telefone fica tocando, fica tocando. Outra coisa que eu gostaria muito de falar é que as pessoas, às vezes, chegam... Gente, é tão importante chegar, sentar, acalmar o coração, que a gente vem da rua, e, às vezes, a gente vai ali, vai escrever o nomezinho. Gente, vamos escrever o nome um pouquinho antes, depois, em casa. A gente pode trazer esses nomes dos nossos queridos, encarnados, desencarnados, já escritos em casa. Quando você está escrevendo, você está irradiando para eles um bom pensamento. Chega aqui, é só colocar na caixinha. Que a partir do momento que a gente entra aqui, a gente precisa acalmar o coração, preparar, entrar em contato com os nossos protetores, pedindo a eles. E se a gente está ali pensando em escrever o nome, pensando em atender o celular, são só 50 minutos de estudo. 50 minutos que a gente precisa dar para a gente. Eu mereço ficar agora tranquila e ouvir o que está sendo dito aqui, me desligar um pouquinho do mundo lá de fora. A gente está ali, alguns irmãos nossos estão no tratamento espiritual, saindo dali, quando vem para cá, o tratamento continua. Todo esse salão, toda essa casa é preparada para nos receber. Então, esse tempinho, vamos dedicar a nossa tranquilidade, a nossa calma, vamos nos ligar realmente ao que a gente precisa. O Paulo vai fazer o estudo, conforme eu já tinha falado, do estudo do Evangelho. A Silvana vai fazer o nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, a nossa sustentação no momento do passe. E eu vou dar início à nossa leitura, hoje o capítulo 79, do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título A Cada Um. E diz assim: levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos 14 e 10.
De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amoroso e bom. Gratos estamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, nessa casa que nos recebe com tanto amor e com tanto carinho. Pedimos a todos esses espíritos que aqui se encontram, que já prepararam esse ambiente para nos receber com amor, que nos ajudem, que nos amparem, que nos fortaleçam, que fortaleça e que ampare o nosso amigo Paulo, para que ele possa nos trazer palavras que possam alcançar não só a nossa mente, mas também o nosso coração. Ao nosso querido altivo, Antônio de Aquino, e todos esses espíritos que sustentam a coluna da nossa casa. Que seja em nome de Jesus, em nome desses espíritos amorosos e em nome de Deus, que nós possamos dar início ao nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Vou passar a palavra para o Paulo, tá, Paulo? Para que ele possa trazer o seu estudo para nós. Bom, uma boa noite a todos. Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos aí. É até que horas mesmo, hein? 10 para 18. Bom, hoje nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que nas instruções dos Espíritos, item 14, o perdão das ofensas. É uma instrução que é dada pelo Espírito, vamos ver aqui, Simeão, foi dada em Bordeaux em 1862. Esse capítulo que fala sobre as bem-aventuranças, um dos capítulos que fala sobre as bem-aventuranças, e esse são os bem-aventurados, os que são misericordiosos, ele traz aqui uma visão para nós que nos ajuda a ter um posicionamento de perdão.
porque não é só a gente escutar que tem que perdoar, mas entender o porquê. A gente ainda funciona muito assim, custo e benefício. A gente tem que entender, eu vou fazer isso para quê? Para ganhar, para ter alguma coisa de volta. É um incentivo para nós tomarmos as atitudes corretas. E é assim, até que a gente atinja um nível mais equilibrado. Mas o normal é esse mesmo. É até para incentivar mesmo, porque se você não vê um motivo lógico para aquilo ali, e a vantagem é uma delas, você fica meio assim, para se esforçar. E a mudança moral, a mudança de comportamento, ela é muito difícil para todos nós. E ainda mais quando, nesse caso, se trata de ofensa. Quer dizer, fere, toca exatamente nos pontos mais difíceis que nós temos, que os Espíritos sinalizam para nós. Que as duas grandes chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E isso fere o nosso orgulho, fustiga ali, né? A gente se sentir ofendido. Então é um processo muito difícil, por isso que é importante entender o porquê. É interessante que a gente, quando observa estuda essa passagem, a gente sempre guarda aquilo ali, perdoa. E Jesus falando para Pedro, não é 70 vezes 7. Tem várias interpretações, dependendo do trecho, você fala, não, é 70 vezes 7, mas fala, não, é 70 vezes 7 cada das ofensas, das mesmas ofensas. Aí depois se extrapola e fala, como ele diz aqui textualmente, não, perdoar indefinidamente, quantas vezes forem necessárias. Ou seja, a gente às vezes pega muito nessa parte do tem que perdoar, e a justificativa é mais assim, perdoa para que o Pai o perdoe igualmente. Quer dizer, tenha benevolência com o outro para que Deus que está nos céus também tenha com a gente. E nos julgue na mesma medida que a gente julga o outro. Que também é uma chegada que a gente dá para a interpretação. Quer dizer, no fundo é fazer com o outro aquilo que a gente queria que o outro fizesse com a gente. Quer dizer, se você tivesse ofendido o outro, o que você queria? Que o outro te perdoasse. E Deus, e aqui na passagem até fala isso, Deus não faz isso com a gente indefinidamente. Quantas vezes Deus nos perdoa pelos erros que nós cometemos? E um erro é muito ligado assim, bem objetivamente. O que é, nessa visão, a gente errar? É ter comportamentos fora da lei. Qual lei? Dos homens? Também, mas acima de tudo a lei de Deus. Porque a lei dos homens, ela luta para se aproximar da lei de Deus. E ela vai chegar, tanto mais próxima vai estar a lei de Deus, quanto maior foi a evolução da humanidade. Quer dizer, isso a gente vai medindo, né? A gente vai aperfeiçoando as leis, mas ainda está muito distante das leis divinas, principalmente por causa de uma coisa básica que tem aí, que o homem, mesmo quando legisla e tenta manter a isenção, ele faz um julgamento apaixonado. E quando você bota paixão nesse nível, e aí lembrando que a doutrina espírita distingue bem a paixão positiva e até o ponto que ela passa a ser negativa, e Kardec até faz a comparação como um corcel brabo, né? Que quando você está dominando ele, está tudo bem, está sob o teu controle. Mas quando ele passa a dominar, você perde o controle, e aí é o limite. Então a paixão, e até a gente define assim, né, que é o excesso que se dá a qualquer sentimento. Quer dizer, nos exemplos práticos, Kardec e os Espíritos até colocam, olha, por exemplo, um cientista, que ele se devota apaixonadamente por uma descoberta, buscando uma descoberta, essa paixão com que ele se dá àquela atividade, ela é positiva. Os Espíritos até falam, sim, mas depende da intenção. Ele está fazendo isso para quê? Para ter benefício próprio ou realmente com o sentimento de ajudar a humanidade? Isso a gente não vai descobrir. Isso é de cada um. Só os espíritos, e aí de um determinado nível para cima,
que percebe a intenção. Aí, quando você percebe realmente a intenção, você vê, não, o cara está fazendo boa intenção. Mas se ele tem aquele sentimento oculto, ele vai ter um lucro em cima daquilo ali? Vai, porque ele está proporcionando o benefício do outro, mesmo ele não querendo. Mas o aproveitamento dele, com que diz respeito a mérito, não é tão grande quanto poderia se ele realmente estivesse fazendo com a boa intenção. Bom, então isso é a característica de que ele pode até se devotar ali, mas não necessariamente pelo outro. Quando você se devota a alguma coisa por um sentido comunitário, para o outro, aí aquilo ali é positivo. Mas a partir do momento que você se exceda naquilo ali também, você vai ter um agravante. Eu lembro que numa vez, numa conversa de estudo que nós estávamos tendo com o Inácio Bittencourt, que é o nosso patrono lá do Medicina Espiritual, pela mediunidade do altivo, nós estávamos conversando exatamente esse limite da entrega e do que significa a gente ser aquele chamado suicida indireto, né? Que é você se jogar com determinada volúpia em alguma coisa, mesmo que a intenção fosse boa, mas que você tivesse um desgaste. Aí alguém lembrou Kardec, na época da codificação, que os espíritos até chamaram a atenção dele por conta da saúde, porque ele estava muito em cima daquilo ali. Só que tem essa situação e também Chico. Minto, essa situação não foi nem de Kardec, foi de Chico Xavier, mas Kardec também teve essa chamada de atenção da espiritualidade por causa da saúde. Tem que cuidar da saúde. E o Chico Xavier, por que surgiu? Agora estou me lembrando mais claro. Por que surgiu essa questão? Porque era a questão assim, as doenças que o Chico Xavier teve nessa encarnação, eram doenças kármicas. Aí Inácio falou para nós, não, ele não tinha mais nada para pagar nesse sentido, não. Ele até falou um negócio engraçado, que ele falou assim, cara, olha só, o cara tem que morrer. Então, foi desgaste do corpo físico. Então, as coisas que ele teve foi por causa do desgaste natural do corpo físico. Aí o pessoal foi lembrando, quantas reuniões ele passava, virava à noite, dando receituário. Aí alguém pensou, ninguém falou não, alguém pensou assim, então ele é suicida indireto. Aí é a questão da mediunidade do espírito, né? O espírito vira e fala assim, mas antes que alguém fale alguma coisa, vocês têm que pensar no objetivo que levava a ele aquele trabalho. Ele não estava fazendo por ele. Então ali foi um desgaste natural do carro, não tinha nada a ver com o motorista. Aí ele falou um negócio assim, outra coisa, vocês queriam o quê? Ele tinha que morrer um dia, vocês queriam que ele chegasse lá, apertasse o pescoço dele para ele morrer? Morreu por desgaste normal. E também ninguém fica para semente, assim, ficar sustentando. Claro que ele era sustentado, mas chega a um limite. E também pela tarefa dele. Então tem essa variante aí também. Mas é uma situação, o objetivo ali era maior. Então, muito pensamento para o outro, não em si. E essa condição aqui do perdão das ofensas, a gente vai ver uma motivação maior do que você, estou perdoando o outro. A gente sempre está olhando assim, como se eu estivesse fazendo um favor pelo outro para perdoar ele. Quando o objetivo maior não é esse. Tem um trecho aqui que chama atenção para isso, que ele fala assim, eu vou ler aqui no início logo. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha o que ele fala, o Espírito. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto a vosso coração. Eu falei assim, caramba, dentre tantos ensinamentos, ele está falando que esse aqui é um dos que deve impressionar mais a nossa inteligência. Por que isso? Por quê? Aí a gente vai recuperar lá o sentido do capítulo.
quando Jesus falou nas bem-aventuranças, quando ele fala que bem-aventurados são os que são misericordiosos, também como eles falam dos que são mansos, fala, são esses que vão herdar o reino dos céus. E o reino dos céus é aqui mesmo, no sentido de se olhar o planeta de provas e expiações em transição para um planeta de regenerados. Quem vai herdar esse mundo? Não são os belicosos. São esses das bem-aventuranças. Então, quando você fala assim, na transição, a transformação do indivíduo, os espíritos rancorosos, os espíritos que são aqueles que ainda não entenderam essa lei de amor, meu amigo, vai acontecer com esses que dentre nós todos, que a gente não pode... Sai daqui, cara. Esse mosquito... Eu sou alérgico a esse negócio. Por favor, tirem esse mosquito daqui. Estou com a espiritualidade para tirar o bichinho daqui. Ontem eu estava fazendo uma palestra, me deu alergia na hora. A sorte que eu estava com um comprimido aqui dentro do bolso. Eu estava lá no CEOI ontem. O pessoal estava pensando que era os mosquitos, mas não era mosquito, não. Eu tinha comido alguma coisa que me deu. Eu estava com 10 minutos de palestra, começou a me dar uma alergia, Aí eu peguei, não tinha jeito, abri aqui minha carteira, tirei o comprimido, continuei falando, tirei o comprimido. Depois o pessoal veio falar comigo, poxa, estava me dando agonia de ver você, porque tinha alguns lugares que eu tinha que coçar, não dava jeito, cara. E ficava assim, mas deu tudo certo no final. Mas vamos lá. Então, com essa visão de você observar o que eu estou fazendo e qual o benefício, quando você fala isso, em termos de quem vai ficar, porque quem não se adaptar vai para um planeta que estava no estado da Terra quando os capelinos vieram, ou seja, um planeta primitivo. E só quem passar pela régua que vai ser fixada em termos de atingir um nível espiritual, que vai ficar aqui. Então, quando ele fala que tem que, é um dos conceitos, de umas citações que tem que mais impressionar a inteligência, é porque você pensar, o que eu vou fazer? O que demonstra a mansuetude? O que demonstra uma transformação moral? Um dos pontos maiores é você superar o orgulho. São essas duas chagas, o orgulho e o egoísmo. Quer dizer, você ao mesmo tempo que pensa no outro, e aí você está afastando o egoísmo, porque você está pensando que, vou dar um conforto para o outro, porque eu não vou estar cobrando ele. Porque olha o sentimento que a gente tem. Quando a gente faz alguma coisa com o outro, e a gente sente que o outro está ali aborrecido com a gente não sossega enquanto ele não perdoar a gente. Quer dizer, você vai fazer tudo, isso começa até naquela briguinha infantil de namorado, né? Lá na adolescência, que você não consegue nem dormir. Porque, caramba, como é que tá? Fiquei com aquilo, e você fica ansioso para você resgatar aquela harmonia. É a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que você pensa no outro, porque você vai dar um conforto para ele, porque ele não vai ficar nessa agonia, e também, e muito mais, porque você demonstra que você está se afastando de dar aquela importância muito grande ao orgulho. Porque quando a gente não perdoa, é exatamente porque a gente se sentiu ofendido, e quanto maior é o orgulho, mais a gente se sente ofendido, independente do que foi feito para nós. Aí não tem aquelas pessoas que aí nós usamos assim argumentos sensacionais para nos isentar de culpa. A gente fala assim que não, eu sou muito sensível. A palavra não é sensibilidade. A pessoa que se ofende por qualquer coisa, a palavra não é sensibilidade. A palavra é com orgulho, o nariz está com um ângulo de inclinação nasal muito alto. Se chover, está arriscado a morrer afogado.
É tipo aquele negócio, alguém dá um bom dia atravessado para a gente, ou trata a gente de uma maneira que a gente acha que não é legal, o que a gente fala logo, né? Pô, tu sabe com quem está falando? Isso treme na base, né? Quer dizer, você está se dando, quer dizer, nós quando fazemos isso, eu estou falando você, não acusando vocês, mas quando nós fazemos isso, temos essa postura, a gente, em outras palavras, está dizendo assim, pô, eu sou maior do que isso que você está pensando. Sabe quem eu sou? Isso tem até um texto muito legal, acho que é do Cortella, né? Cortella, Mário Sérgio Cortella. Que ele isso, se procurar na internet, vai ver que acha logo. Que ele fala assim, que sabe com aquela pessoa quando chega para mim e fala, pô, sabe com quem está falando? Eu falo assim, você tem tempo, eu te explico. Ele começa a falar, em suma, resumindo, ele mostra o que a gente é diante do universo. Quer dizer, um morador do planetinha chamado Terra, em relação ao que tem no universo, não é nada, quer dizer, e ele fala isso muito legal, ele vai fazendo o texto, ou seja, prova que a gente não é nada em relação a esse universo grande aí. Então, é mais ou menos isso. Então, quando você consegue superar isso, é um sinal de progresso. Então, você fazer esse esforço para perdoar, nós quando fazemos isso, nós estamos beneficiando muito mais a nós do que o outro. Por quê? Subindo mais um degrauzinho na escala do progresso. Porque é isso que vai dar felicidade para a gente. A gente fala assim, pô, todo mundo quer ser feliz. E nós fomos criados para sermos felizes. Fomos criados simples e ignorantes, com o destino da perfeição. E quando se tenta enquadrar o nosso comportamento em relação à lei e à busca da felicidade, Jesus já falou para a gente, olha, quer ser feliz? É só seguir a lei. E a doutrina espírita fala para a gente, né? Mais claramente, Jesus falava, oferecer no reino dos céus para esses que conseguiam superar esse obstáculo. Mas a doutrina espírita é muito mais detalhista para nós, traz esse esclarecimento, por conta do conhecimento das reencarnações e tal, tu quer isso? Então, olha só, o homem só é infeliz quando se afasta da lei. Nós vamos atingir a perfeição, e para buscar isso tem que seguir a lei. Então, nós temos que entender da lei para poder seguir, esse é o ponto. E nessa hora, quando a gente consegue superar essas ofensas, nós estamos brigando contra o homem velho e demonstrando pela atitude que nós já estamos melhores um pouco. Então é sinal de progresso. Por isso que deve impressionar. Porque enquanto eu me mantiver com essa postura de sempre se sentir ofendido ou ter vontade de falar, pô, como é que o cara me trata assim? Pô, não sabe quem eu sou? Quer dizer, eu exigindo do outro uma deferência que talvez eu nem tenha merecimento para isso. Eu posso pensar que tenho. Não é? Então, é aquela visão muito do homem terreno, do homem que está encarnado, da alma, né, o espírito encarnado, de dar muito valor à posição social, à posição até religiosa, que tem espírita que fala, pô, eu tenho orgulho de ser espírita. Meu Deus, o troço não bate, né? Ou da raça, da cor, da classe social, quer dizer, do nome de família, tem isso também, né? A gente valorizar coisas que a gente não vai levar. Quer dizer, não é aquele tesouro que quando a gente morre está na bagagem. Não, tudo isso fica. E é interessante, André Luiz narra um pouco disso, né? E por isso a gente tem que valorizar esses espíritos, que eles usaram o seu exemplo próprio para ajudar a gente. E André Luiz teve essa postura quando chegou no plano espiritual por conta do diploma de médico dele, né? Quando levaram ele lá para trabalhar nas câmaras de retificação, ele queria, porque queria, não, eu posso, não, vai limpar aquilo ali. Até a Narcisa, acho que foi Narcisa, explicou muito tranquilamente para o André, olha só, o diploma que você tinha lá é para outra coisa. É como a gente faz aqui aquela comparação, né?
Para o corpo é o carro fisiológico, o motorista é o espírito. Então, meu amigo, o diploma que tu tem é de mecânico, não é de psicólogo para tratar do espírito, nem é de professor de autoescola para ficar dentro dali. O cara não sabe dirigir, mas você aprendeu lá a consertar o carro. Você tem que ensinar o cara a dirigir, que é uma coisa completamente diferente. E com o tempo ele foi entendendo isso. Então, quer dizer, a postura do espírito vê o tempo que ele levou para entender isso. E às vezes você entende só desencarnado. Mas é uma visão que a gente está aí todo dia em contato com essas coisas. Então, esse perdoar tem esses dois aspectos. Tem um aspecto de ter a medida de como eu estou tratando o outro e como a lei vai me tratar, e a medida de eu demonstrar. Por isso que é muito importante eu demonstrar isso, porque é sinal de progresso. E a mesma coisa se falar assim, o perdão, e ele deixa isso muito claro, não é perdoar qualquer ofensazinha. As ofensazinhas que tem, tudo bem, é um sinal de progresso? É. Mas o problema é aquelas grandes. E nós temos muito isso. Às vezes a gente vai perdoando, perdoa. Mas quando chega aquele momento de que é aquela pisada no calo, que o cara pisou firme mesmo, mas tu não sabe o que ele fez comigo. Quando tu parte para esse argumento, é porque tu fala, não, chegou no meu limite. Então é isso que a gente justifica. Então a gente tem que entender essa dificuldade e falar assim, porque em céu de brigadeiro todo mundo voa. O problema é na hora do tumulto, cara. Então é naquelas que o nego fala assim, meu Deus do céu. Eu tive um conhecido que estava contando um caso para a gente, num grupinho. Era até uma... Como é que a gente vai falar isso para não dar zebra? Assim, uma questão do casal. Então, ele tinha se separado, a gente não via essa pessoa há muito tempo, ele tinha se separado. Aí, mas como é que foi? Vocês, pareciam que ia dar tão bem. Assim, não, olha, aconteceu isso. Aí, quando ele contou a primeira coisa que aconteceu, aí você se separou. Não, eu ainda dei uma outra chance, porque aconteceu isso, assim, mas aí ela fez isso. Aí agora você separou. Não, ainda... Quer dizer, na nossa medida, já tinha atingido, era a gota d'água, né? Não, mas ele estava demonstrando que ele tinha uma tolerância maior do que a nossa. Então ele estava mais acima, porque mais 2 ou 3 vezes durante o relato, ele falou, não, aí você separou. Ele, não. É exatamente isso. É a posição de cada um diante daquilo ali. Porque para a gente, aquilo ali já foi algo grande. E ele demonstrou ali, pela postura, que estava ainda com um grau de resistência. Hoje se chama isso de resiliência, né? Na verdade, o cara tem uma paciência do demônio ali com a mulher, por causa das coisas que estava fazendo. A gente falou, já tinha jogado a toalha há muito tempo. E o cara lá, não, vamos ali. Mas chegou um momento que, agora foi. Então, o que demonstra ali? Ele está alguns degraus acima da nossa tolerância. Mas chegou num dele também, não é aquele de, vou perdoar tudo. Mas tem um outro componente que, além disso, desse aspecto que a gente está falando do progresso, tem algo muito mais prático, que é, assim, o maior custo-benefício disso. E aí a gente vai entrar nos conceitos da medicina espiritual. A medicina hoje, medicina humana, ela já chega a essa conclusão, olha, quem vive de bom humor, vive mais, tem mais saúde, né? E começa a entender como funcionam as chamadas doenças psicossomáticas. Tanto aquelas que a gente cria, que é aquela situação da pessoa que está igual o hard, que o pessoal mais novo aí, hoje pode ver lá nos canais a cabo, e o pessoal que quer dar aquela
reduzida na idade, pode dar desculpa também que está vendo. Não, eu na minha época, não é da minha época, mas eu vejo nos canais fechados. Mas da minha época é o hard, que é aquela hienazinha que anda com aquela nuvem de chuvas e trovoadas em cima dele. Que ele ficava, e tinha uma frase que era característica: ó dia, ó azar. Ó dia, ó céus, ó azar. Caguetou aqui, tá vendo? É assim que a gente pega. Depois eu vou contar um negócio que eu disse, que a gente fala assim, a pessoa completa, aí tu fala, opa, essa conhecia. E ele falou assim, e ele falava isso, só ficava. Quer dizer, é a pessoa negativa ao vivo ali. Então, isso provoca algumas situações que são prejudiciais à saúde do indivíduo. Mas eu vou contar, já que eu falei, que eu falei que ia contar. Me lembro um negócio, eu estava um dia foi uma palestra, não era nem palestra, era um encontro, então era um troço mais assim aconchegado. Então estava se falando, era de superstição, de alguma coisa assim, aí eu perguntei, é igual você chegar no final do ano, né? Que negócio de pular onda, ir lá para o mar, pular onda. Aí eu falei assim, vem cá, vocês aqui pulam 3 ondas ou 7? Eu pulo 3, eu pulo 7. Pô, que vergonha, vocês ainda pulam ondinha para fazer pedido. Mas pegou no contrapé, né? Porque a pessoa distraiu. Tu põe aqui, vocês gostam de pular 3 ou 7? Qual é o hábito? 3, 7. Mas pula, não precisa pular ondinha para fazer pedido, nada, né? Mas uma brincadeira para descontrair, o pessoal já fica mais à vontade. Mas é isso, vamos voltar aí para o nosso assunto. Então, quando nessa situação que o indivíduo se coloca na postura de entender isso, ele já vai começar a entender muito mais fortemente que esse processo o prejudica. E prejudica por quê? Aí vai entender por que a pessoa que vive mais alegre, a pessoa que vive mais leve, não é porque sorri. Aí o cara vai falar assim, não, faz um exercício e fica rindo todo dia, porque inclusive movimenta muito músculo. Não é o ato externo de sorrir, é o estado de espírito. Porque tem pessoas que não é aquele sorriso de selfie. Vocês sabem o que é sorriso de selfie? Eu estou assim, meu estado. Paulo, vou tirar uma foto. Isso não é felicidade, cara. É a foto de selfie. Você está lá, todo mocorongo. Vai bater uma selfie. As meninas até falam assim, as minhas filhas todas inclinam. Até hoje eu não entendi, porque tudo, pelo menos mulheres lá de casa, todas elas, quando vou tirar a foto, elas fazem aquela inclinação assim. Eu vou até perguntar a elas para saber o que é. Mas é uma questão de postura. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja de bom humor ou esteja naquele estado de espírito. Então, não é o ato mecânico. Ele pode até movimentar os músculos e pode dar até essa parte material, pode funcionar. Mas ela não representa o estado de espírito da pessoa. E qual é o fundamento do faz bem e faz mal? Porque toda vez que eu estiver pensando mal de um outro, ou guardar rancor, o meu pensamento, e aí é só fazer um exercício disso, os pensamentos de amor e os pensamentos de ódio. Você sai para trabalhar de manhã cedo. Aí você tem lá os teus entes queridos, teu companheiro ou companheira, os filhos, e você... Aí você sai de manhã e escuta uma notícia. Alguém, um político, fez uma lei aí, qualquer coisa que prejudique e dá uma lambança geral. Que você fica assim, meu Deus do céu, como é que o cara pode fazer isso? Tu fica o dia todo, estou falando isso para a gente não particularizar que alguém fez alguma coisa com a gente. Falando, tu vê um troço geral. Às vezes a gente passa o dia todo alimentando aquilo ali, pensando naquele, mas não podia fazer isso. Como é que vai fazer um negócio desse? E quantas vezes você pensou naqueles que você ama? Nenhuma vez no dia. Mas quando você está com raiva da pessoa, você fica com ela na cabeça o dia todo. E às vezes nem dorme. Então, o que isso provoca? Nós temos o que nós chamamos aqui da nossa psicosfera.
E os pensamentos nossos, eles qualificam o fluido que circula em torno de nós, lá dentro do corpo. Então, quando eu emito um pensamento rancoroso, um pensamento de ódio, eu estou como jogando uma substância nociva, deletéria para a minha economia. Então, isso faz mal, porque os fluidos circulam pelas veias, o sangue transmite essa qualidade toda, tanto que, num momento raivoso, há uma alteração física geral, taquicardia, você fica todo, o estado se altera. E, mesmo que você não sinta isso, fluidicamente você está despejando um fluido nocivo aqui, que vai prejudicar a saúde. Ao contrário de um pensamento equilibrado. Então você bota num extremo o ódio e do outro lado, no outro extremo, o amor. E aqui tem umas variações desse tipo de pensamento, do sentimento envolvido aí. E aí é capítulo 14 de fluidos na Gênese. A cada sentimento, você tem uma qualidade físico-química no fluido. Aí ele fala, pode ser adstringente, dulcificante, sonífero, e por aí vai. Então muda o odor, característica físico-química, tudo. Então é como se você estivesse jogando, tomando veneno. E aí o que vai acontecer? Prejudicar a saúde. Então o trabalho que a gente tem, aí tem um outro componente, que é mais geral. Quando você faz isso, você está diminuindo, quando está com rancor, além de provocar problema, você está diminuindo a imunidade perispiritual nossa. Porque tem a imunidade material, que é todos os cuidados que a gente tem que ter no ambiente físico. Mas também influencia essa postura mental. Por isso que a gente fala o quanto é importante nós não nos deixarmos levar pelos pensamentos negativos que circulam. A psicosfera da Terra, ela é isso. E o plano espiritual, além do plano espiritual, potencializando esse negócio todo. Então, quando você entra nessa vibração de ódio, de raiva, de rancor, de não perdão, de falta de indulgência, você está se expondo a esses tipos de vibração, que potencializam. Aí você imagina o quanto isso prejudica a saúde de cada um de nós. Então, isso é um motivo muito grande para que a gente, por isso que ele fala aqui, ó, tinha que perturbar, um dos ensinos que impressiona a inteligência por causa disso. Por causa da condição que a gente vai ter. Pô, peraí, eu estou me prejudicando mais do que o outro. É o mesmo raciocínio que a gente faz no passe, né? Quando eu estou dando um passe, o primeiro beneficiado sou eu. Que o fluido, antes de chegar em quem está recebendo o passe, passa por mim. E essa condição do perdão, a gente tem que olhar também o contrário, porque o que é perdoar? É você abrir mão ou você parar de ficar com aquele pensamento de rancor circulando. Mas isso tem que ser de coração. O professor José Jorge falava sempre assim, não é que era perdão de boca para fora, que tu fala assim, não, eu perdoei, mas espera na curva que a lei vai te pegar. É como a gente fala assim, né, para os inimigos, a lei. Então, quando você faz isso, é que, na verdade, tu não está perdoando 100%. Está dizendo que perdoa, mas está jogando uma praga no cara, pô, a lei vai te pegar ali. Tudo bem que a gente tenha consciência que cada um vai colher o que plantou. Mas você desejar isso e trazer isso à baila num momento desse, é que o perdão ainda não é aquele perdão 100%. Mas também não pode se incomodar com isso. Vamos explicar por quê. Porque, às vezes, nós queremos dar um salto maior do que a perna pode alcançar. E isso, às vezes, frustra. Então, tem gente que entra no centro e diz, vou virar santo. Não é por aqui.
que você vai conseguir isso. Não tem como. Tem algumas coisas de Kardec que os espíritos colocam lá na codificação, que são simples, mas são fortes. A natureza não dá saltos. O que quer dizer isso? Não tem milagre nisso, amigo. É ralação. Ou você se esforça para você ir conseguindo aquilo, mas não vai ter. E centro espírita não é lugar para fabricar santo. Então não tem como. Então, às vezes, a frustração que a gente, quando entra na doutrina espírita, se empolga tanto que a gente acha que vai mudar o mundo. Tudo bem que a gente acredite que a gente vai mudar o mundo, mas não tão rápido. E, às vezes, a nossa visão é, eu quero mudar o mundo, vou mudar o mundo, mas querendo mudar quem? O outro. Meu amigo, nós não temos gerenciamento nenhum em cima do outro. Nenhum. Por quê? Aí você pode estar pensando assim, mas nem nossos filhos? Não. Que não quer dizer que a gente tenha que tentar influenciá-los. A missão da paternidade e da maternidade é para isso. Mas, meu amigo, estuda lá a liberdade, lei de liberdade, na parte terceira, leis morais. No pensamento, nós somos livres. Então, você pode estar dando as instruções, e nós temos a obrigação de dar para os nossos filhos, ele pode estar assim para você. Ó. E não vou fazer nada do que você está falando. Livre-arbítrio. Então, meu amigo, eu tenho que me despreocupar com a mudança que eu posso fazer no outro. Qual a mudança que eu posso fazer, e mesmo assim, muito difícil? Em mim mesmo. Então, vamos começar a mudar o mundo? Sim. Primeiro, dentro de casa. Aqui, ó, eu. Aí o que acontece? Pode ser que, e aí é questão do procedimento mais didático, que com o meu comportamento, e não só com as minhas palavras, o meu exemplo, os meus filhos olhem e, opa, papai está fazendo o que está falando para eu fazer. Que é o 100%. Mas vai ter hora que tem que ser aquela da antiga. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Vou deixar vocês pensarem um pouco, para vocês pensarem, pô, por que vai fazer isso? Um espírita está falando isso? Sabe qual é a situação? Vamos supor que eu seja uma pessoa que ainda não consegui me livrar da bebida. Tenho o vício da bebida. E é difícil. A dependência química em qualquer nível é difícil. Em qualquer nível não. Sendo de qualquer vertente, drogas ou drogas socialmente aceitas como uma bebida, dependendo do nível que ela atinge, é difícil a gente largar. Então, olha só. Se eu estou numa situação que não consegui dominar ainda isso em mim, e o meu filho virar para mim e falar assim, mas você também faz. Aí é a hora de dar a carteirada, com a maior vergonha do mundo, mas você tem que falar. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. O fato de eu não conseguir me livrar disso, não quer dizer que não seja possível e que isso seja bom. Eu faço, aí tem que ser também, tem que falar isso, mas tem que explicar o porquê. Que, eu não consigo, não estou conseguindo, estou fazendo todo o meu esforço e não estou conseguindo, mas tem que ser mesmo. Pode observar que na vida real é isso que ocorre. Vê quantos bandidos, aí botar bandidos entre aspas, eu falo, que bandidos? Pessoas fora da lei. Vê se eles querem essa vida para os filhos. Todos eles botam para estudar e tira do ramo que eles estão trabalhando. Esse é a hora da carteirada do faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Porque pode ter um filho com a tendência de querer seguir aquilo ali e querer falar, mas você faz. Tudo bem, eu faço, mas faço errado. Então tem que ter a segurança de admitir o erro, mas não fraquejar, porque muitos fraquejam porque não tem esse entendimento do futuro para o outro.
e da responsabilidade da paternidade, ou da maternidade, ou de qualquer responsável que seja. Porque você está abrindo mão, né? Você está admitindo a tua fraqueza ali, mas está mostrando para o outro que ele não precisa seguir aquilo ali. Então é algo muito forte, e a gente, às vezes, tem necessidade de fazer. Mas, qual é o ideal? O ideal é palavras e atos. Mas nem sempre isso anda junto. Nem sempre não, dificilmente anda junto. Até pelo próprio processo que a gente fala. É mais fácil a parte material do negócio, intelectual. Você ter a informação, entender, interiorizar aquilo ali. Agora, botar para fora como ação, esse é que é o difícil. Por quê? Porque nós estamos brigando, olha só, com procedimentos que a gente tem, com atos que a gente faz, com costume milenar. Nós, como espíritos, quantas encarnações a gente vem fazendo besteira? Então, numa hora para outra, você não consegue sair da água para o vinho. Esse processo é gradual. É claro que uns vão andar mais rápido que o outro. Mas isso tem muito a ver com a experiência do espírito. Se você vê um agora sendo mais resistente a isso e alcançando pontos mais altos, ou é porque começou antes a fazer isso, ou também, é claro, uma força de vontade maior. Mas isso aconteceu no mesmo, obedecendo a mesma lógica, que é essa. É igual você falar assim, o que é ideal? Amar os inimigos. Meu Deus do céu, amar os inimigos está aqui. Perdoar essas mínimas ofensas está aqui. Ó. Então, quando você vai começar, você não vai chegar, quando você chegar aqui, é porque você já passou por isso tudo. E às vezes o primeiro, eu sempre falo isso, que às vezes a pessoa começa, nunca vou conseguir perdoar o inimigo, é porque você está olhando para o inimigo aqui. Mas como é que a gente começa esse processo? Não quero ver fulano nem pintado de ouro na minha frente. Quando a pessoa faz alguma coisa brava para a gente fala, eu não tenho como, nesse estágio, se eu não tiver essa visão e tiver essa experiência já, eu falo assim, caramba, como é que eu vou perdoar? Negativo, não quero nem ver pintado de ouro. Esse é o primeiro passo. Porque, nós estamos cortando nesse momento aquela ligação que a gente comentou lá atrás, de ficar pensando o dia todo, meu Deus do céu, como é que aquele desgraçado foi fazer aquilo? Não podia ter feito. Ligação fluídica, de eu desejando o mal para o cara. Então, quando eu falo assim, eu não quero te ver nem pintado, eu estou cortando a sintonia com ele. Então, já é um primeiro passo. Aí, depois é o quê? Passei a ver aquilo ali. Aí tem uma encarnação seguinte, que aí o esquecimento do passado apaga aquelas faltas e a gente começa uma convivência, começa a harmonizar e você já começa a ver qualidade naquele espírito. Quando você amar aquele cara, ele já não é mais o teu inimigo. Ele já foi aquele cara que você não quis nem ver pintado, depois começou a conviver com ele, começou a ver os pontos positivos nele, começou a ser convívio dele, depois começou a ser amigo, aí quando você perdoou ele de coração como espírito, tu não perdoou aquele inimigo que estava aqui atrás, há não sei quantas encarnações atrás. Você perdoou um amigo que você conquistou nesse período todo. Então é para não ter aquela sensação de, não consegui nada, frustração de não conseguir virar santo, pode tirar isso da listinha, virar santo, não. Então, quando nós chegarmos a essa conclusão, que é baseada na análise, na informação da doutrina espírita e na consciência de que a natureza não dá saltos, a gente vai valorizar cada vitóriazinha que a gente tiver. Que como os espíritos falam, essas vitórias, elas são solitárias. Porque ninguém está dentro da gente para entender o esforço que a gente está fazendo para ter determinadas posturas, como essa de perdão. Que o pessoal costuma, fulano ali tem uma capacidade de engolir sapo do caramba. Realmente, mas não sabem o quanto é ruim passar por aqui, ou quanto esforço o indivíduo fez
para que conseguisse naquele momento. Porque para quem está de fora, vai falar, fácil. Pô, mas só quem está ali que sabe o que teve que superar para conseguir ter aquela postura. Então, essas vitórias que só você sabe, você, meu Deus do céu, consegui engolir isso. A pessoa entrou na minha frente na fila, eu tive aquele vontade de dar uma... Fiquei quieto. E aí você vai vendo o quanto essa postura te dá de tranquilidade, de bem-estar. E aí você vai falando, opa, é aquele negócio. Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só de malandragem, que é como a música, nosso cancioneiro aí fala. É isso, é entender. Aí você vai experimentando, e lembrar para o professor José Jorge de novo, ele falava assim, que o hipócrita de hoje é o homem bom de amanhã. Porque de tanto ele fingir que é bom, ele vai acabar ficando bom, porque ele descobre que aquilo ali dá um retorno legal para ele. Ou seja, não tem mistério, é lutar, 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 lutar para a reforma moral. Só assim que a gente consegue um pouco mais de tranquilidade, e você vê, com algo que não vai ser para a próxima encarnação. Quando a gente consegue controlar isso, os pensamentos, começar a não guardar esse rancor, a gente já está produzindo um benefício imediato na nossa saúde. Porque depois a gente vai procurar saber, não sabe por que está com dor de cabeça, com enxaqueca todo dia, com dor no estômago, com dor não sei aonde. Se parar para pensar, a gente pode descobrir que é por conta dessa postura mental meio atravessada. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos continuar assim, dispostos a aprender com a doutrina espírita. Obrigada, Paulo. Vamos agora passar para o segundo momento, o momento do passe. Gostaria de pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso médico maior, pedir a Ele, pedir a esses espíritos amigos que aqui já se encontram, preparar o ambiente para nos receber, que nós possamos receber os fluidos necessários ao nosso refazimento, que esses fluidos possam penetrar em cada célula do nosso corpo físico, nos ajudando a nos fortalecer. Aos médiuns que possam transmitir aos nossos irmãos seus melhores fluidos. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. Vamos pensar na nossa responsabilidade nesse contexto. A cada um segundo as suas obras. Temos que nos conhecer e nos reconhecer devedores. E não nos acomodarmos nos erros pretéritos e que muitas vezes carregamos de encarnação em encarnação. Que é cômodo, não é? E aí? Com esse conhecimento que já temos, porque não podemos dizer que aqui dentro de uma casa espírita séria, com todas as informações trazidas por Kardec, pelos espíritos que aqui viveram e que caíram também pelos erros, não podemos mais acreditar que é mais cômodo estacionar e não começar a nossa transformação. Sabemos que contamos com uma gama de espíritos que nos auxiliam, que nos sustentam, amparam e muitas vezes nos intuem para que saiamos vitoriosos nessa batalha que temos conosco mesmo, com nossas más tendências. As doenças que a gente adquire, somos nós mesmos que vamos adquirindo com nossos pensamentos deletérios.
nossas raivas, nossos rancores, nosso orgulho. E aí a gente acha fácil, né? Então a gente pede para que a gente se cure, né? Vamos pedir, intuir aos bons espíritos, né? Aos espíritos superiores. Eles podem, sim, ajudar, curar. Mas esse trabalho é nosso, é o trabalho de transformação. Não adianta a gente pedir para ser curado e não tentar fazer a transformação, né? A mudança de pensamento. Que a gente possa avaliar a nossa conduta e a cada dia melhorar. Que assim seja, graças a Deus. Deus nosso Pai, doce Mestre Jesus, espíritos amigos aqui presentes, mentores dessa casa que nos recebe e nos acolhe com tanto amor. Te agradecemos mais uma vez por termos chegado aqui, por esse estudo que o nosso irmão nos trouxe hoje. Te pedimos, Jesus, nesse momento de tantas turbulências, Senhor, que tenhamos fé, que tenhamos força e resignação para passarmos com esperança por nossas dificuldades, com a certeza sempre de que nada acontece sem a permissão do nosso Pai maior. Leva-nos, Senhor, em segurança e em paz aos nossos lares. A essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, e a esses espíritos que nos amparam, o nosso agradecimento. Que seja em nome do nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, e a todos esses nossos queridos, encarnados e desencarnados, trabalhadores dessa casa, que nos recebem com tanto amor, o nosso agradecimento. E assim, pedimos a Jesus, mas a Deus nosso Pai, a permissão para darmos por encerrada o estudo e o tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.